Nós estamos esse mês falando sobre koinonia, conversando um pouquinho sobre isso, e temos sido ministrado nessa direção, né? E eu queria falar um pouquinho nessa noite sobre recriando os relacionamentos no caos, né? E a gente vai tentar trabalhar aqui alguns princípios bem bacanas, bem interessantes, para nós aplicarmos na nossa vida. Malaquias capítulo 4, versículo 5 diz assim: Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Amém? Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Ministra ao nosso coração com liberdade nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando a gente fala sobre esse assunto, koinonia, ou quando a gente fala sobre relacionamentos, a gente precisa entender que desde a criação do homem e desde que o pecado entrou na terra, nós lutamos contra, ou nós vivemos numa realidade onde as relações humanas, elas sempre são ou serão abaladas. E cada vez que nós estamos andando em direção ao fim, cada vez que nós avançamos em relação ao fim, cada vez que nós andamos mais para frente, parece que as coisas estão cada vez mais difíceis, mais complexas. Provavelmente, dentro da sua maneira de pensar e da sua maneira de enxergar a vida, uma das coisas que você talvez tenha mais dificuldade de entender é o ser humano. E como você gostaria de ter feito, ou de que coisas que foram feitas a você não tenham acontecido na sua jornada, porque elas promoveram e provocaram algumas coisas no seu coração. Mas isso não aconteceu hoje, isso é antigo. Quando a gente lê esse texto, não sei se você sabe, mas a Bíblia, ela não está escrita de forma cronológica. Ela está escrita por seções. Os 5 primeiros livros são o Pentateuco, depois tem os livros históricos, depois tem os livros poéticos, depois tem os livros proféticos, profetas maiores, profetas menores. Então a Bíblia não foi escrita de maneira, ou melhor, a Bíblia que você conhece não está escrita ou não está separada de maneira cronológica. Por exemplo, o livro de Jó é bem provável que ele tenha sido escrito na época de Abraão, que é lá em Gênesis. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você tem profetas que eles profetizaram na época do pré-exílio, onde Deus estava avisando do perigo da desobediência. Mas existem profetas que escreveram pós-exílio, onde o povo já estava retornando do exílio, como o profeta Malaquias. O profeta Malaquias é contemporâneo de Neemias, do livro de Neemias, de Esdras. E eles estão falando a respeito da reconstrução do templo. Mas eu acho muito interessante que o Antigo Testamento termine justamente falando a respeito de relacionamento. Porque ele fala da realidade do Antigo Testamento, onde as relações elas foram quebradas desde o princípio. Não é verdade? Na primeira situação a gente já tem ali a mulher e o homem e pecam e comem o fruto, e aí um diz: olha, você vai
Deus chega e diz: ei, o que está acontecendo? Por que vocês fizeram isso? Aí Adão já fica meio chateado com Deus, diz: ó, Deus, o negócio não é comigo não, o Senhor que me deu essa mulher aí, que ela ferrou minha vida. Mas logo após esse acontecimento, a Bíblia diz que Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. E os 2 foram adorar a Deus. E a adoração de Abel foi recebida, mas a de Caim não. E aí começou a encrenca. Não sei se Caim levantou mais as mãozinhas, ou fez umas coreografias, não sei o que foi. O fato é que Deus recebe a adoração, a oferta de Abel, mas não recebe a de Caim. Daqui a pouco a gente vai voltar para esse texto. Quando houve ali o dilúvio, né? Onde eles ficaram muito tempo dentro daquela arca. Quando eles descem da arca, e eles ficam felizes, e aí diz a Bíblia que Noé planta uma vinha. E depois que ele planta uma vinha, ele faz o quê? Ele faz um vinho gostoso. E aí ele vai tomar o vinho. E aí ele fica meio emborrachado, ele fica meio, né? Felizinho da vida. O que os filhos fazem? Os filhos vão e não respeitam o seu pai e deixam que a vergonha do seu pai seja manifesta, e aí cria um problema também. Na Torre de Babel, eles não conseguiam nem conversar. A coisa estava feia. Cada um falava uma língua diferente. Já conversou com gente que parece que está falando uma outra língua? Quando Isaac tem 2 filhos, Jacó e Esaú, encrenca, e a encrenca deles foi tão grande, que mesmo quando houve a reaproximação, mesmo quando eles consertaram a sua caminhada, a sua jornada, a Bíblia diz que nunca mais eles andaram juntos. Porque Jacó disse: Esaú, você é guerreiro e você anda no passo dos guerreiros, mas eu ando no passo do gado, das mulheres e das crianças. Então você anda no teu passo, eu ando no meu. Porque às vezes, irmãos, você perdoa uma pessoa, mas não dá mais para andar junto, porque estão andando em passos diferentes. Olha, eu nem comecei a pregar ainda, hein? Você já levou essa. De graça essa. Então a Bíblia está cheia de histórias de encrenca. Porque o homem é uma encrenca. Porque depois que o pecado entrou, o caos se estabeleceu nas relações. E vários são os motivos, tanto na Bíblia quanto hoje, para que o caos se estabeleça. Por exemplo, dinheiro. Você já viu gente brigando por causa de dinheiro? Se você não viu, você vive em outro planeta. Você já viu filhos brigando por causa de herança? Já vi filho brigando por causa de panela de pressão. Dinheiro. Tem pessoas que disputam. Já conheceu gente assim? Aqui não, porque nós somos espirituais demais. Mas já conheceu gente que briga por causa de amizade? Não, você só pode ser minha amiga. Se você for amiga da Paula, então não dá certo. Não vamos cortar as amizades aqui. Uma posse, né? Uma coisa esquisita, uma fragilidade, O homem briga com o outro por causa do poder. E por causa do poder vale tudo. Não tem limite. Na Bíblia a gente tem histórias ali, e hoje nós temos histórias de guerras por causa de terra. Nós temos uma guerra que ainda está acontecendo, viu? É porque no Brasil a gente vive de moda, de modinha de notícia. Mas a guerra ainda existe, ela está lá,
instalada e instaurada e matando pessoas por causa de terra, que na verdade é por causa de dinheiro. Pessoas brigam por causa de religião. Elas se enganfinham, se encrencam para defender as suas religiões. A verdade é essa: o mundo vive em luta. Algumas armadas, outras não. Algumas grandes, outras pequenas. Mas por que a gente é assim? Sabe por quê? Porque cada ser humano que nasce na terra, nasce com o desejo ou luta pelo seu próprio bem. Nós não pensamos no bem coletivo, nós sempre pensamos no bem pessoal. Deixa eu contar um negócio para vocês. Um segredo. A fofoca, gospel. Mas nós já tivemos aqui na igreja gente que encrencou por causa do ar-condicionado. Agora, deixa eu perguntar para você, ar-condicionado é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Verão está chegando, tá? Lembra disso, tá? Ele existe. Está lá no fim do arco-íris, mas ele existe. É uma bênção ou não é uma bênção? E aí nós tentamos explicar para a pessoa que o ar-condicionado ele é meio que por região, assim, região norte, região sul, região leste, entendeu? Dependendo do lugar que você está, ele é mais fresco ou menos, porque nós não temos um ar-condicionado central. Vamos chegar lá. Mas ela disse assim: mas eu não vou sair do meu lugar. Eu nem sabia que ela tinha um lugar. E o culto acontecendo e eu discutindo com a pessoa lá fora, perdendo o culto. Porque a gente é assim. A gente é essa encrenca. A gente não pensa no grupo, a gente não pensa no coletivo, a gente não pensa no outro, a gente pensa na gente. Cada um precisa lutar, porque cada um tem os seus próprios interesses. E vive para os seus próprios interesses. Quem não vive, né? Todo ser humano vive com um propósito. Ele nasce com um propósito. Eu preciso ser feliz. Mas se eu preciso ser feliz e eu vou fazer de tudo para que eu seja feliz, a sua felicidade pode atrapalhar a minha. Então eu vou ferrar você para a minha felicidade ser maior que a sua. Assim é o ser humano. Cada um precisa ser mais reconhecido do que o outro. Se o outro foi reconhecido em alguma coisa, por que nunca chega a minha vez, né? Tem até música por aí, né? Fazendo apologia a isso, né? E é gospel a música, tá? Eu prometi que eu não vou mais falar dessa música. E tem outras aparecendo. Isso não tem nada a ver com os seus negócios, com a sua vida pessoal, com o desejo de você crescer pessoalmente, financeiramente. Não é isso. Todo mundo precisa correr atrás do seu. O que eu estou dizendo é que no centro do nosso coração, no estilo de vida, na maneira de viver, nós não podemos deixar que esse pensamento entre na nossa vida como cristãos. Porque o que nós podemos fazer para resolver essas questões e resolvermos o problema do caos? Primeiro, eu preciso aprender a colocar alguém no centro do meu coração. E esse alguém se chama Jesus. Jesus precisa ser o centro na minha vida. Jesus precisa ser a manifestação do amor de Deus na terra através da minha vida. Eu preciso falar com as pessoas como Jesus falaria. Eu preciso agir com as pessoas como Jesus agiria.
Eu preciso ter o coração para com as pessoas, como Jesus teria ou derramaria o seu coração em relação às outras pessoas. Jesus precisa ser o centro da minha vida. Porque a Bíblia diz que Ele quebrou a parede da inimizade, a parede da separação, a parede que existia entre eu e você, ela não existe mais quando eu e você recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Agora, o que eu tenho no meu coração é o desejo de que você alcance o melhor de Jesus para a sua vida, porque a nossa vida, e assim eu e você podemos viver em paz. A segunda coisa é que eu e você precisamos aprender a perder em detrimento do outro. A verdade dessa nossa terra é o seguinte: eu tenho que ganhar. Eu não gosto de perder. Eu não gosto de perder nem para o ímpar. Eu sou competitivo. Eu sou uma pessoa competitiva. Eu não jogava bola e fiz, que bom, levei um gol, que legal. Não, quero ganhar. Quando meu time perde, eu fico brabo, chateado, coitados. E a maioria das vezes ele perde. Não sou coxa, tá? Você está julgando teu coração aí, mas eu não sou coxa. Se falei de perder, né? O pessoal já achou que era o coxa. Mas o que a Bíblia fala a respeito disso? Será que algumas vezes não é melhor você perder aquela discussão, perder aquela briga, mas ganhar um coração? Muitas vezes somos aferrados naquilo que nós queremos, naquilo que nós pensamos, naquilo que nós definimos, e ficamos batendo pé, quando deveríamos abrir mão simplesmente para que a pessoa com quem nós estamos conversando abrisse o seu coração. A terceira coisa, veja o seu próximo em autoestima. A Bíblia diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Meu irmão, às vezes nós não entendemos a importância das pessoas que estão aqui do nosso lado, caminhando na mesma caminhada. Olha para essa pessoa que está do seu lado, sei que você adora fazer isso. Dá um sorriso, porque afinal de contas nós merecemos sorrir, porque esse lugar só chove. Hoje está sol abaixo. Mas você precisa dela, mais do que você imagina. Às vezes a nossa disposição como igreja é uma questão de logística, mas essa pessoa que está sentada à frente, né? E eu sempre digo, sente sempre mais à frente, né? Não sente atrás, sente na frente. Mas essa pessoa que está na frente, ela não é nem melhor e nem pior do que você. Ela só está sentada na sua frente. Se você quiser, você pode sentar ali. Se você for bem ousado, pode até ficar do meu lado aqui. Não, estou brincando. Estou brincando. Você presta atenção no serviço. Isso. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Como é que Deus lida com o caos dos relacionamentos? É aí que a gente tem que aprender. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 4. Eu citei a história, mas agora eu quero trazer os princípios dessa história. Gênesis capítulo 4. Vamos começar do 1. Como é que Deus lida com o caos nos relacionamentos? Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste.
O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Então vamos ver como que Deus lida com o caos nos relacionamentos. A primeira coisa, Deus chega para Caim e diz para Caim: por que você está irritado? Por que você está irritado? Por que você está com essa cara fechada? Deus está dizendo para ele o seguinte: o que é que está te incomodando? Por que que você está chateado quando eu falo a palavra Abel? Você não tem uma pessoinha na sua vida que, se você falar o nome dela, dá aquele nó no fígado? Aquela torcida nas tripas? Aquela pessoa que... a bilis já dá uma soltada assim, né? Solta a bilis assim. Já dá o fel. O fel vem na boca. É isso que Deus está dizendo. Por que é que essa pessoa está te irritando? Por que que ela tira você do centro? Deixa eu dizer algo para você bem interessante. Existem duas realidades na questão de pessoas que nos irritam só de pensar nelas. Primeiro, algumas pessoas, elas nos irritam porque é coisa da nossa cabeça. É porque nós somos ofendidos. Os ofendidinhos de Jesus. Você se ofende por qualquer coisa. Você se ofende se a pessoa não falou com você. Você se ofende se a pessoa falou com você. Já viram isso? Eu já vi. Gente, pastor já viu de tudo quando fala de relacionamento. Gente chateada porque chegou na igreja e muita gente abraçou ela. Vocês estão rindo, mas isso aconteceu. Porque é ofendido. Se ofende com qualquer coisa. A ofensa, ela é uma isca que não nos deixa crescer. O escândalo, ele é um anzol que não nos deixa vencer na nossa vida espiritual. Sabe por quê? Porque eu vivo em alerta, sempre alerta, achando que o universo está conspirando contra mim. Então uma hora é porque eu sou feio, outra hora é porque eu sou grande, outra hora é porque eu sou pequeno, outra hora é porque eu sou preto, outra hora é porque eu sou branco, outra hora é porque eu sou mameluco, outra hora é porque eu sou isso, outra hora é porque eu sou quadrangular, outra hora é porque eu sou crente, outra hora é porque eu não sou crente, outra hora é porque eu não sou quadrangular, e vai embora. Uma hora é porque eu sou casado, outra hora é porque eu sou solteiro, outra hora é porque eu sou divorciado, outra hora é porque eu sou viúvo ou viúvo. Não interessa. Porque a questão não está fora, a questão está dentro. Eu não estou negando a sua história e nem desmerecendo as suas frustrações. Elas existem, são reais, são verdadeiras, e ninguém pode negar aquilo que você passou. Ninguém pode negar. Ninguém pode negar a discriminação que você já passou. Ninguém pode negar a rejeição que você já enfrentou. Eu também já enfrentei. Eu também já reagi às rejeições. Eu também já reagi às discriminações que eu tive na vida. Isso é um fato.
A questão é o que eu vou fazer com as discriminações, com os preconceitos que aconteceram na minha vida. Eu os alimento ou eu os refuto da minha vida e digo: eu sou filho de Deus. Eu não sou o que dizem que eu sou o que Deus diz que eu sou. E eu preciso tratar a minha vida e tratar o meu coração, para que eu não me fira mais, ou para que eu não deixe que as pessoas me firam. Eu levanto o meu escudo da fé e eu me protejo. Essa é uma realidade e existe dentro de nós. O conceito de ser, né? Eu conto para os meninos aqui que estão chegando, nós estamos sendo, como é que fala? Tomados pelo pessoal do norte aqui na igreja, né? Eles estão tomando a igreja, né? E eu brinco com eles que quando eu cheguei em Curitiba, e eu fui fazer a minha primeira entrevista de trabalho, e a pessoa disse: você fala diferente, né? Que eu não falava leite, não falava, né? Advogado, né? Essas coisas de curitibanos, né? E ele disse assim, eu disse: sim, eu todo feliz, eu vim lá do Espírito Santo. Olha que nome bonito, né? Espírito Santo, poxa. Ele olhou para mim e disse assim: o que vocês estão fazendo aqui? Eu disse: todo simpatiquinho. Então nós precisamos saber o que fazer com essas coisas que são lançadas contra nós. Porque muitas delas foram feitas de maneira para nos ferir, mas algumas somos nós que somos feridos. Essa é a primeira. O segundo, ou seja, a primeira é que eu me escandalizo com algumas coisas, isso é verdade. Eu me ofendo com algumas coisas que não existem, ou que não existiram de fato. Mas eu também tenho coisas que são de verdade. Alguém fez algo contra mim, alguém fez algo contra você de maneira objetiva. Isso é um fato. Não é coisa que você acha que fizeram, não é coisa que você imagina que alguém... Não, existiu, aconteceu o preconceito, aconteceu a discriminação, aconteceu a palavra dura, a palavra sem amor, a palavra que me colocou para baixo, me deixando menor do que qualquer coisa. Isso aconteceu. Ou na minha história, eu sempre fui colocado, fui deixado lá embaixo, nunca ninguém me colocou para cima. Isso aconteceu, pastor. Não é da minha cabeça, eu tenho um fato, né? E aí tem gente que tem uma memória tão boa que sabe até o dia. Mas isso não muda. O fato que nos relacionamentos, Deus olha para nós e diz: por que você está irritado? Por que a tua cara está fechada, igual a do pastor? Eu vou fazer um botox aqui para o pessoal. Botar uns negócios aqui para tirar essas expressões de brabeza que eu tenho. Às vezes eu não estou bravo, mas as pessoas acham que eu estou bravo. Vou tacar um botoxinho, o que você acha? Você faz para mim? Por que você está assim? Por que isso te irrita? Por que isso deixa você desse... Por que você fica fora de si quando fala o nome dessa pessoa? Deus está tratando assim com Caim. E Caim teve a oportunidade de dizer assim: Deus, eu estou chateado, estou brabo. Por que o Senhor aceitou a oferta dele, não a minha? Por que eu fui lá, levantei a mão, e fiz coreografia, cantei o hino certinho, fiz até a segunda voz, e o Senhor não recebeu a minha adoração? Mas ele foi lá, foi fogo do céu, foi um negócio pentecostal maravilhoso. Por quê? E aí Deus trabalha e trata de uma maneira assertiva.
Se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito. Deus começa a colocar os parâmetros do negócio. E Deus começa a trabalhar na essência do coração. Porque Deus está dizendo assim: você sempre terá duas opções. Deus está dizendo: olha, não adianta você colocar a culpa no seu irmão. O pecado está na porta do seu coração, doido para entrar. Mas cumpre a você decidir fazer o que é certo ou fazer o que é errado. Não adianta você colocar: mas é assim mesmo, o mundo é assim, mas eu sou assim, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, Gabriela. Deus está dizendo: cumpre a você escolher qual caminho, o certo, a verdade ou o erro. Deus não trabalha de maneira que não é assertiva. Ele vai no problema, no coração. Ele alinha o assunto com a sua palavra. O que você vai fazer? E eu fico imaginando o tamanho da acidez no fígado de Caim em relação a Abel. Porque a Bíblia diz que ele sai dali e ele mata o seu irmão. Talvez você não vá sair e matar a pessoa, fisicamente falando, mas você mata no coração. E sabe qual é a pior coisa? Não é o ódio, é a indiferença. Quando a pessoa passa a não existir mais para você. E se ela passa por um momento difícil, você diz: bem feito. Onde é que está Jesus nisso? Onde é que está o cristianismo nisso? E muitas vezes eu e você somos deixados levar pelo ódio e pela espada, e esquecemos que Jesus não veio para trazer a espada, mas Jesus veio para trazer o amor. Jesus veio para manifestar o amor através da minha vida e através da sua vida. Cuidado. Cuidado. Cuidado e na vibe, né, como diz a piazada, na vibe da multidão. Moisés sobe o monte para orar e para saber o que Deus queria. O povo fica lá embaixo, mas ele deixa o povo na responsabilidade de Arão. O povo chega para Arão e diz assim: Arão, o homem sumiu, desapareceu, subiu o morro 40 dias. Ele morreu lá em cima, caiu da pedra, bateu a cabeça, morreu. Deu. Negócio seguinte: nós precisamos de um Deus. Não, mas tem que esperar, Moisés. Não, é melhor vamos resolver esse negócio, cara. Vamos fazer o seguinte: cada um pega um pouquinho do ouro que tem e a gente você faz alguma coisa aí. E sabe o que Arão faz? Arão faz um bezerro de ouro. E a Bíblia diz que Deus se entristece com o povo. Arão foi na vibe da galera. A vibe da galera, cuidado. Você pode ter seus posicionamentos. Você pode ter a sua maneira de entender, seja em qualquer área da sua vida. Você pode até ser corintiano. Olha só.
pode ser até flamenguista. Você pode participar, ter qualquer time, mas isso não pode mexer na essência, no coração, nos princípios da palavra. Cuidado com o que você diz, cuidado com a cor da tinta e a força da tinta com que você escreve. Cuidado com as relações. Deus diz: olha, é fácil, esse negócio está na porta do teu coração. Se você der moleza, ele entra no teu coração, ele toma a tua vida e ele vai levar você para um lugar perigoso. E quando Deus retorna para falar com Caim, e ele já havia matado Abel, ele diz: Caim, cadê o seu irmão? Sabe o que Caim respondeu? O que tenho eu com o meu irmão? Está vendo qual é o problema do nosso coração? O que tenho eu com você? Eu tenho tudo com você. Nós amamos o mesmo Deus. Nós vamos para o mesmo céu. O nosso Senhor é o mesmo Senhor. Então, existem coisas que são muito mais importantes do que as coisas da terra. Eu não sei o que Deus teria dito para Caim se ele não tivesse feito o que ele fez, porque ele não fez o que ele fez. Mas deixa eu dizer algo para você. Deus sempre vai alcançar a sua vida com misericórdia. E é exatamente dessa maneira que Ele deseja que nós nos relacionemos com misericórdia. O texto que nós lemos no começo diz que os filhos se converteriam aos pais, os pais aos filhos. E essa promessa, ela se cumpre em Jesus. Malaquias está apontando para Jesus. É só Jesus que pode dar a cada um de nós o coração perdoador. É só crendo nele, tendo fé nele, que eu e você vamos mudar e vamos trazer qualidade de vida para as nossas vidas. E ele diz que essa conversão, ela vai produzir bênção. E eu não virei sobre a terra com maldição. Se ele não vai vir com maldição, ele virá com bênção. E nós retornamos para aquele texto que o pastor Eduardo pregou esse mês. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba, sobre a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, de onde o Senhor derrama a sua bênção para sempre. A bênção de Deus vem lá do Hermon, lá de onde nunca falta água, nunca falta graça, nunca falta unção, para que eu e você possamos viver em união. É assim que Deus recria o caos. Deus não recria o caos com ódio. Deus não recria o caos com embate. Deus recria o caos com Jesus. Deus recria o caos, ou recria o relacionamento do caos, desculpa, com a presença de Jesus. E aí as relações que estão em caos passam a viver numa realidade perfeita. Deixa eu dizer algo para encerrar para você. Você sabe como Jesus vai ser, como que nós vamos evangelizar, como que nós vamos mostrar Jesus para o mundo? Está lá em 1 João capítulo 1. Quando eu e você nos amamos, quando eu e você somos um, como
Cristo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um, nós manifestamos o amor de Deus. Nós podemos pensar diferente. Nós podemos ter time diferente. Pode ser até corintiano igual a Giovana. Mas ela vai para o céu com a camisa dela do Corinthians. Graças a Deus vai receber uma nova veste antes de entrar. Você pode pensar da maneira que você quiser pensar, mas isso nunca pode interferir na nossa relação como irmãos, porque isso é mais sagrado. Ame as pessoas, ame os seus irmãos.